noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria estar convosco. Parece que faz muito tempo, né? Eu estive aqui em janeiro, mas está passando rápido. É verdade? Tudo é muito rápido. E estou alegre e contente. Agradeço mais uma vez o pastor Lene Eres pelo convite e espero que seja um momento de edificação para as nossas vidas a partir da exposição da palavra do nosso Deus. Eu convido os amados irmãos a abrirmos o texto sagrado, palavra do nosso Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Versículo 34. Eu afastei um pouquinho porque eu estou com um problema na garganta, o ar-condicionado estava bem direcionado. Marcos 15, verso 34. 33 e 34. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, bendito para sempre seja o nome do Senhor. Te louvamos por esse ajuntamento solene. Ó Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de gozar desta comunhão uns com os outros e com a Trindade Santa. Agora, ó Pai, nós suplicamos, fala ao nosso coração. Abre bem os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Abre bem os nossos olhos para contemplarmos além da mera letra. E prepara o nosso coração para que reverentemente recebamos a Tua palavra com disposição para praticá-la. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, esse período no calendário cristão, que alguns chamam de Semana Santa, estaria se inaugurando hoje com o Domingo de Ramos. Algumas religiões destacam isso. Nós não estamos presos às datas, mesmo porque nós celebramos a paixão de Cristo, a ressurreição de Cristo o ano inteiro. A gente celebra a ceia aqui, por exemplo, é a nossa Páscoa durante todo o ano. Mas esse é um momento importante para refletirmos alguns temas vinculados ao que chamam paixão de Cristo. Até mesmo porque é uma oportunidade para a gente entender melhor o significado e algumas aplicações importantes. Creio eu que, por mais que seja tão popular a história da paixão de Cristo, há muita gente que não entende o significado daquele evento. Por exemplo, eu gosto muito do filme A Paixão de Cristo. Acho que a maioria aqui já assistiu esse filme. A reação natural das pessoas ao assistir esse filme é chorar. Se você for muito durão, você assistir esse filme e não chorar. As cenas são fortes. O filme foi muito bem produzido e as cenas são fortes. Mas por que as pessoas choram? Então, porque as cenas são fortes e boa parte das pessoas choram com pena de Jesus Cristo. E presta atenção, se você olhar, houve um grupo de mulheres judias que, quando viu a paixão de Cristo ao vivo, elas começaram a chorar e lamentar. Jesus olhou para elas e disse assim: por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, chorem por seus filhos. O que Jesus entendeu é que elas não estavam chorando pelo motivo correto. Então, a paixão de Cristo deve despertar em nós a consciência da gravidade do pecado e um vislumbre da grandiosidade da graça do nosso Deus. Essas duas coisas estão se contrastando ali
na paixão de Cristo. Mas há alguns outros elementos difíceis de entender, por exemplo, essa expressão que eu acabei de ler nesse versículo, que é sobre o abandono de Cristo. Como entender isso? Esse é um assunto muito difícil, é um terreno misterioso, complexo, mas a gente não deve se furtar de pensar, de refletir e de tentar entender. Portanto, essa é a minha proposta nessa noite. O que foi que ocorreu no abandono de Cristo? Esse abandono foi real? Ou Jesus Cristo estava meramente citando o Salmo 22? Porque lá no Salmo 22 tem essa expressão: Deus meu, por que me abandonaste? Se houve um abandono real, como entender esse abandono? É importante a gente pensar sobre isso e tentar extrair algumas lições práticas aqui para nossas vidas. Primeiro, é importante a gente ver o pano de fundo. Jesus Cristo, ele prepara os seus discípulos, ele percebe que os seus discípulos estavam já com ansiedade, com tristeza, com medo. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele se foca ali nos discípulos, em prepará-los. Está lá no Evangelho de João, a gente vê isso. Mais adiante, ele faz uma oração sacerdotal, orando por ele, orando pelos seus discípulos e orando por aqueles que haveriam de crer. E a aproximação é sucessiva. Ele, então, celebra a ceia, estabelece um novo modo de compreensão da ceia. Ele celebrou a Páscoa antiga com os cálices da Páscoa judaica, e ele estabelece um novo cálice, onde ele diz: esse é o cálice da aliança do meu sangue, vertido em favor de muitos. Com certeza, esse momento causou choque e estranheza para os judeus que estavam ali, para os seus discípulos, porque ele está apontando para a realidade da Páscoa, a concretização da sombra que era no Antigo Testamento. Agora a realidade chegou. Então ele pega um pão, parte e diz: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Na ceia, ele lava os pés dos seus discípulos e, posteriormente à ceia, ele vai para o Getsêmani. Lugar misterioso também, porque ali, observem o que está acontecendo. Está acontecendo uma mudança de cenário. Quando Jesus entra em Jerusalém, havia uma multidão com os ramos, por isso que chama Domingo de Ramos, e que aclamavam ele como rei. Aquela multidão colocavam ali os ramos, e Jesus passa e ele é aclamado: Hosana ao filho de Davi. E a partir dali, nós vamos ver de maneira progressiva Jesus Cristo sendo abandonado. Era uma multidão. Aí a cena agora mostra ele com os 12 discípulos. Ele chama esses discípulos para orar no Getsêmani, e dos 12 ele seleciona 2. Esses 2 que ele chama para orar com ele não conseguem acompanhar ele. Eles dormem e abandonam Jesus naquele momento ali de oração. É tanto que Jesus faz essa reclamação: mas eu trouxe vocês e nem por um momento vocês conseguem dividir a minha angústia, porque ele estava angustiado mesmo. Então, Lucas registra que ele, então, transpirou sangue, suor, o suor dele foi gotas de sangue. E ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aqui é importante, porque esse cálice está vinculado a essa cena que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, que é o abandono de Cristo. Algumas pessoas olham para essas cenas e têm dificuldade de entender, e é para ter dificuldade mesmo. E a minha proposta não é resolver os mistérios que estão envolvidos aqui, mesmo porque nós estamos num terreno bastante complexo e difícil para entender. Eu quero refletir com vocês e ir até onde o texto permite a gente ir. Então Jesus, ele diz assim: seja feita como tu queres e não como eu quero. Aqui já tem um mistério. Em algum momento a vontade de Jesus é divergente da vontade do Pai? Nunca.
Olha o que Jesus diz: a minha vontade, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, é necessário entender a expressão de Jesus: não seja como eu quero, não seja como a minha natureza humana está reagindo diante desse cálice. Porque esse cálice, irmãos, nós vamos entender melhor quando eu falar do abandono. Não vou antecipar para a gente não ser prolixo. Mas, por hora, eu já afirmo que a vontade de Jesus não é divergente da vontade do Pai em momento algum. Mas ele expressa isso. Então, seja feita a tua vontade. Foi assim que ele ensinou a gente a orar, não é assim? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mas Jesus estava expressando angústia, e angústia profunda e real. É uma cena real que está acontecendo ali. Isso aponta para a realidade da humanidade de Cristo. E aqui está o ponto, onde nós temos dificuldade de entender a humanidade de Cristo. Você já parou para pensar que no nosso relacionamento com Cristo a gente faz referência à sua natureza divina? Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Mas a gente não pensa muito na humanidade de Cristo. Ao contrário dos discípulos que conviveram com Ele e viram que Ele de fato é humano. João chega a dizer: eu apalpei, eu peguei, eu ouvi, eu vi. Ele reclinou a cabeça sobre o ombro de Jesus. Ele não teve dificuldade com isso. Ele teve dificuldade com a divindade de Cristo. Os discípulos tiveram dificuldade. Como assim tiveram dificuldade? Vocês lembram lá no mar, quando ele acalma a tempestade? O que foi que eles falaram? Quem é este? A dificuldade de entender aquela pessoa que estava ali diante deles. Porque eles sabiam que era um ser humano e agora estão vendo uma manifestação poderosa, divina. A dificuldade deles era o entendimento de que Jesus era Deus. Então, progressivamente, Jesus está sendo abandonado. Depois desse momento, Pedro nega Jesus e o texto registra que todos os apóstolos abandonaram Jesus. Todos eles. Jesus estava sozinho ali. Mas alguém pode dizer: sozinho não, ele estava com o Pai. Mas agora nós temos um texto onde Jesus está dizendo para nós que foi abandonado pelo Pai. Como entender esse abandono do Pai? Então nós vamos pensar um pouco nesse tema e, como falei para vocês, pontuar algumas coisas. Primeiro, eu vou fazer aqui com vocês uma relação desse texto com o Salmo 22, porque é muito forte. As expressões que tem aqui e que tem lá são bastante similares. Depois nós vamos pensar um pouco nesse abandono e na kenose. A kenose é a doutrina que fala do esvaziamento de Cristo. Na sequência, nós vamos analisar a expressão em si. Essa expressão: Deus meu, porque me abandonaste, pelo menos em 3 pontos, e aí fazer algumas aplicações importantes. Vamos lá. Primeiro, o abandono em o Salmo 22. Abra lá no Salmo 22, por gentileza. Aqui no Salmo 22, nós vamos perceber pelo menos 4 expressões que vão aparecer no momento da crucificação. Quais são elas? A primeira é essa: Deus meu, por que me desamparaste? Olha aí, o salmista, esse é um salmo de Davi. Davi foi quem escreveu e ele se sentiu dessa forma. Davi é um tipo de Cristo. E Davi, então, profeticamente, escreve este salmo. A segunda expressão que nós vamos ver aí está no versículo 7, diz: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Isso ocorreu com Jesus, pessoas meneando a cabeça quando da sua humilhação, da sua crucificação. No versículo 16, diz assim: cães me cercam,
Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Isso aconteceu com Davi? Não. Com Jesus Cristo. Ocorreu ali com Jesus Cristo. E o último, versículo 18, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Ao ler esse salmo, não tem como a gente não associar aquele momento de Jesus Cristo, a paixão, a humilhação de Jesus Cristo. Está lá, essas palavras estão lá. Agora, presta atenção como que nós devemos entender esse salmo e aplicar ele àquele momento histórico da crucificação de Jesus Cristo. De fato, o próprio Jesus diz que fala de muitos eventos e que eram necessários que esses eventos acontecessem para que se cumprisse a Escritura. Por exemplo, o nascimento de Jesus, você não imagina a quantidade de profecias se cumprem ali. O local do nascimento, todo o evento, a morte daquelas crianças, tudo aquilo, você vai encontrar lá no Antigo Testamento profecias sobre aqueles eventos. Mas presta atenção qual é a forma correta de olhar para isso. Você teria que forçar muito a exegese hermenêutica para entender da forma contrária, como alguns teólogos tentam aplicar. Qual é a forma contrária? Vou explicar para vocês. Então, Maria e José, eles saem para o recenseamento e acontece todas aquelas dificuldades que eles têm ali de hospedagem e tal, e eles acabam parando em Belém. Mas havia uma profecia que o ente haveria de nascer aonde? Em Belém. Então, você não olha e não vai imaginar que José disse assim para Maria, tem uma profecia que você tem que ter filho lá em Belém. Então, vamos fazer um trajeto aí, vamos montar esse cenário para que ele venha a nascer em Belém. Foi assim? Não foi. Deus regeu a história e Deus determinou e aconteceu. Jesus nasceu em Belém. Então, presta atenção, as Escrituras se cumprem não por arranjo, elas se cumprem porque os decretos de Deus são infalíveis e todos eles vão se cumprir. E o que é uma profecia? É dessa forma que a gente deve, então, compreender. O que é uma profecia? A profecia é que Deus resolveu pensar dos seus decretos na história, porque toda a história está decretada. Alguns vão dizer assim, que fatalismo, que determinismo é esse dos calvinistas? Isso é realidade. Não há nada na história que não tenha sido decretado por Deus e que venha fugir da sua vontade. Nada. Todas as coisas vão se cumprir cabalmente como Ele quer. E Ele rege todo o universo e todas as coisas ocorrem da forma que Ele quer. Então, presta atenção. O que é que Deus faz? Deus pega uma parte da história, por isso que o nome é revelação. Revelação é trazer à luz aquilo que está oculto. Todas as coisas estão patentes diante de Deus, irmãos. Por que existe o Apocalipse? Está escrito. São cenas de coisas que para nós vão acontecer. Para Deus, tudo já é patente. Tudo que Ele escreveu já aconteceu, porque não há possibilidade de alteração. Não há possibilidade de surpresas. Não há. Para Deus, não. Para Deus não existe presente, passado e futuro. Toda a história já se concretizou diante dos olhos dele. Então, Ele pega uma parte da história e revela a um profeta. Esse profeta vai falar de coisa que ele nem sabe. E ele vai morrer sem entender. E era assim, os profetas, eles profetizavam. Assim disse o Senhor. E eles falam, algumas profecias que se cumprem próxima, na geração dele, ele pode ver. Mas essas profecias em relação ao Messias, eles não viram. Mas elas aconteceram. Então, o que é que ocorreu? Deus pegou da história que Ele decretou, revelou a um profeta, o profeta escreve. E isso vai acontecer lá. Então, quando você olha para o Salmo 22, eu não gosto, por exemplo, quando
eu li alguns comentaristas e eles diziam assim: Jesus está citando o Salmo 22. Não, irmãos, o Salmo 22 é que citou Jesus. É o contrário. O Salmo 22, o salmista teve o privilégio de ver algo que Deus permitiu ele ver que iria acontecer. De forma contrária. Então, por que isso é importante? Porque se Jesus está apenas citando um salmo, o abandono pode não ser real. O que estaria acontecendo é o que a gente faz quando a gente está passando pelas provas. Que coisa difícil, Cícero, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na hora da dificuldade, o que é que a gente faz? Cita um salmo. E aí, achar que Jesus está usando um salmo como um elemento ali de aliviar a dor, de expressão, de conforto. Não. A expressão de Jesus é real. Logo, o Salmo 22, ele está citando Jesus, não Jesus citando o Salmo 22. Alguém pode dizer, mas é uma citação tão direta? Tá, então Jesus está citando o Salmo que cita ele. Pronto, resolvi o problema. Tá? Jesus não precisou decorar a Bíblia para chegar naqueles momentos e falar dela. Ele é o autor, irmãos. Ele é o autor da Bíblia. Né? Ah, mas lá na tentação, por exemplo, ele cita a Bíblia. Claro, ele cita a Bíblia. E a gente vai caminhar nisso aqui. Mas deu para entender essa primeira parte? Então, o Salmo faz referência a Jesus. Não é Jesus que faz referência ao Salmo. O Salmo não fala da vida de Davi. Em alguns relances ali, claro, Davi estava expressando a sua angústia também, porque o Espírito Santo inspira e não anula o autor. Tem elementos do autor ali? Tem. Mas esse é um salmo messiânico e ele está apontando, o elemento maior aqui é o sofrimento vicário do Messias. Primeiro ponto já resolvemos, Salmo 22 e o abandono de Cristo. Segundo ponto, o abandono e a kenosis. O que é a kenose, irmãos? É uma doutrina que fala do esvaziamento de Cristo. Ela está mais explícita lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, onde Paulo disse assim que ele não usurpou o ser igual a Deus, Jesus Cristo não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se, assumindo forma humana e foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Isso aqui é espetacular, irmãos, e extremamente paradoxo. Você vai fazer um paralelo disso aí com o escrito de João, no capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E lá no final ele dizia, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esses dois cenários aí, tanto lá de Filipenses como de João, nós temos paradoxos difíceis, complexos. João começa falando de Jesus Cristo como pré-existente e eterno. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Deus não tem início, ele é eterno. Aí quando ele diz, esse verbo trouxe à existência todas as coisas. Então está dizendo, Jesus é o Criador, mas esse verbo se fez carne. Aí, agora ele está dizendo do fato de Jesus assumir uma humanidade, entrar no tempo e tornar-se humano mesmo. O Criador agora está vulnerável, se vulnerabilizar como humano. Aí está a humilhação de Cristo. Então, ele assume forma humana, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em Filipenses diz, e foi humilhado, e humilhado até a morte, e morte de cruz. Ou seja, a morte ocorreu mesmo, tudo isso é real. Mas quais são os paradoxos? A definição de um Deus que é eterno é contrária a um Deus que morre. No mesmo texto está dizendo que ele foi humilhado até a morte. Ele morreu mesmo. Como entender isso? Um Deus eterno que morre. É um paradoxo difícil, complexo para a gente entender.
Mas negar a realidade da morte de Jesus Cristo é mais complexo ainda. Porque a Bíblia, com todas as letras, mostram e falam e apresentam isso em detalhe para a gente. Então, olha a dificuldade. Então, a kenose, que é a doutrina do esvaziamento de Cristo, ela fala duas coisas para a gente. Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem. Ele é eterno, mas se fez mortal em Cristo, sem deixar a sua imortalidade. As duas coisas estão juntas. Teve uma confusão, meti muita confusão no seminário, viu, Cícero? Dá para imaginar. Com um professor que ele, falando sobre a tentação de Jesus Cristo, ele disse assim: vocês acham que a tentação foi real? Eu falei: acho não, eu tenho certeza, está na Bíblia, claro que ela é real. Se ela é real, você está encrencado, porque você vai ter que me explicar a possibilidade de Jesus Cristo pecar. Porque para uma tentação ser real, ele teria que ter a possibilidade de pecar ou não pecar. E aí, como é que você responde isso? Era possível Jesus pecar? Eu não tenho dificuldade de entender isso. Ele pecaria? Aí ele perguntou para mim. Aí eu falei, a minha resposta para ele foi sim, mas não. Ele: não, aí você não respondeu. Eu falei: sim, é real, ele poderia pecar, mas ele não iria pecar. Pronto. Ela foi real mesmo. Quem estava ali foi um homem que passou 40 dias e 40 noites sem comer. Ele estava com fome mesmo. Jesus Cristo é humano, real. Ele assumiu a forma humana. A Bíblia mostra isso. E principalmente aqui nesse momento, ele teve sede, ele teve fome. No Getsemane, nós vemos ali o temor, a tristeza, a solidão, tudo. É porque a gente tem dificuldade de entender que em algum momento Jesus pode ter ficado gripado. Me perguntaram isso outro dia: Jesus gripou? Presta atenção, irmãos. Você sabe por que nós temos essa dificuldade? Vou partir de uma frase. Acho que é a frase mais conhecida aí sobre a nossa humanidade. Qual é? Errar é humano. Se você aplicar lógica nisso aí, você vai ter dificuldade de entender Jesus. Vai cair num silogismo. Se errar é humano, Jesus errou, logo ele não seria humano? Isso é silogismo. Essa lógica não... Ele é o único humano que não errou. Você tem referência disso? Você já conviveu com alguém assim? Não, nem eu. Só Jesus. Perfeitamente humano e não errou. Daí a dificuldade nossa com a pessoa singular de Cristo. Perfeito, sem pecado. Existiu alguém assim? Existiu Adão, quando foi criado, ele foi criado perfeito. Logo, ele pecou e perdeu essa condição. Jesus Cristo é o segundo Adão e ele viveu perfeitamente. Então, isso mostra que a dificuldade nossa aqui é o entendimento da humanidade de Cristo. Nós temos dificuldade de entender que o Deus eterno se tornou perfeitamente homem. E muitas heresias surgiram no primeiro século, e houve um concílio chamado Concílio de Calcedônia, que disse: olha, tem muito mistério nesse terreno. Nós não vamos esgotar nem definir, mas vamos estabelecer cercas. Quais são as cercas? Ele era humano? Tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, inseparáveis, indivisíveis. Não era uma só, duas, e foi estabelecendo cerca só do que não era, mas teve dificuldade de dizer como era, porque não dá para a gente entender. A nossa mente é limitada em relação a entender perfeitamente. Aí utiliza-se um texto, uma expressão que, se eu for trabalhar aqui, talvez eu perca o foco, que é falando da união hipostática das duas naturezas de Cristo. Já assombra até o nome, né? Hipostática, não sei. Não dá para a gente trabalhar aqui, agora, nesse momento, senão eu vou perder o foco. Então, vamos tentar entender as expressões, irmãos, que nós temos aqui no texto. Aqui foi introdutório, deu para entender um pouco da kenose e um pouco da relação do Salmo. A primeira expressão que nós temos aqui
Jesus falando assim, Eloi, Eloi. Já tem a tradução aí, Lama Sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu. Como entender Deus meu, Deus meu? Se a gente lança a mão daqueles teólogos que diziam, ele só estava citando o Salmo. Isso aqui vai perder força, irmãos. Aqui nós não temos uma mera citação de um Salmo. Nós temos aqui a expressão de alguém que estava, de fato, experimentando um abandono real. Aqui é sentimento verdadeiro. Porque se você anular isso aqui, você vai anular todas as expressões de humanidade de Jesus. Aqui nós temos um homem morrendo de fato na cruz. E presta atenção, nenhum de nós foi criado para morrer. A morte é estranha, a morte é intrusa. A morte provoca reações em nós. Tem pessoas que disfarçam, não, eu não tenho problema com a morte, estou preparado. Conversa fiada. A gente não consegue ler o que está ali dentro. Todos nós tememos diante da morte. A morte não é natural. A morte é uma sentença do pecado, irmãos. Presta atenção. E Jesus, quando assume a forma humana, ele assume a humanidade real. E sem pecado, mas inclusive ele se faz pecado por nós. Ali ele levou sobre si o nosso pecado. Aí está o cálice. O cálice lá do Getsemane. Então, o que está ocorrendo ali? Um abandono real. O cálice da ira de Deus está sendo derramado sobre Jesus Cristo. Presta atenção. Aqui tem um mistério que transcende e a gente não me proponho a resolver. Por quê? O Pai e o Filho, eles viveram por toda a eternidade em harmonia, amor, santidade, perfeição e relacionamento intenso. Nós fomos criados por conta do transbordar dessa harmonia e amor eterno. Tem uma heresia aí, eu já falei sobre essa heresia aqui em outras pregações, que diz assim, Deus criou o homem porque ele estava solitário. Isso é heresia. Não há solidão em Deus. Deus é completo em seu ser. E eternamente feliz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele nos criou justamente o contrário, por conta do transbordar desse amor e dessa harmonia. Ele nos cria e coloca em nós a imagem. Nós somos criados segundo a imagem de Deus. Qual a imagem de Deus? O Pai que ama o Filho eternamente, perfeitamente, misteriosamente, maravilhosamente, infinitamente, tudo perfeito na economia da Trindade. Então, nesse momento, é derramado sobre ele o cálice da ira. Que cálice é esse? Deus é santo e a sua santidade exige que o pecado seja punido. Quando se fala em ira, algumas pessoas dizem assim, como esse negócio de falar de ira, de ódio, e associar a Deus, esse é um negócio, não tem. Deus é santo, Deus é amor. Presta atenção, porque você conhece ira, a ira que não presta, que é a nossa. A ira nossa é hipócrita. É a raiva com alguém que erra conosco, sendo que a gente erra também com os outros. A nossa ira é injusta, a ira de Deus é justa. A ira de Deus, inclusive, é um atributo associado à sua santidade. Deus é santo e os seus olhos não podem ver o pecado. E a santidade exige a punição do pecado. E aí alguns dizem, do pecado, não do pecador. Deus ama o pecador e não ama o pecado. Existe pecado sem pecador? É um ente o pecado, ele está andando por aí e pegou você ali na esquina, fui pego pelo pecado. Aí é fácil, né? Você bota a culpa toda para o pecado. O pecado existe porque existe o pecador. Então, é a ira sobre o pecador mesmo. Essa ira que seria derramada sobre nós, Jesus Cristo se propôs. Eu vou lá, na economia da Trindade, quando disse, tem que salvar. Mas como vai salvar? Não tem nenhum homem perfeito. Jesus disse, eu me torno um homem. E eu vou tomar esse cálice e vou sofrer no lugar deles, a condenação deles. E aí Jesus vem, e presta atenção, porque Jesus veio como cordeiro voluntário, viu?
Alguns pegam, seja feita a tua, como tu queres, não como eu quero, como se Jesus tivesse uma vontade diferente. Não, ele é o cordeiro voluntário, o servo sofredor que quis. Ele veio e ele quis, foi por amor ao Pai e por amor àqueles que o Pai quis salvar. Então, ocorreu um abandono real. Se nós temos dificuldade de entender esse abandono, é outra coisa. Nós vamos ficar com a nossa dificuldade, mas ele existiu. Ele é um abandono onde Deus está agindo como um juiz, punindo o pecado. E a ideia de punição é de dar as costas, é de virar o rosto. Presta atenção. Quando você olha para a bênção sacerdotal de Arão, lá no Antigo Testamento, quando ele diz bem assim, Senhor, faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. É Deus abençoando. Quando Deus vira o rosto, é Deus executando o juízo. Inclusive aquela cena é maravilhosa, porque a cena da luz do rosto lá para o judeu, é um judeu levantando um bebê e colocando o rosto do bebê sobre o seu rosto. Você já fez isso com seus filhos, não já? Sem nem saber. Isso é abençoar os nossos filhos. E aí os judeus dizem, faz assim conosco, ó Deus. Coloca o teu rosto sobre o nosso rosto, e a luz do teu rosto nos abençoa. Essa é a relação que nós temos com Deus em Cristo Jesus. Deus vira as costas para o Filho, e o Filho se propõe a isso, para que Deus então resplandeça a luz do seu rosto sobre nós. Ele assume a nossa maldição para nós recebermos a bênção dele, da intimidade do Abba Pai, é a intimidade de Jesus Cristo com o Pai. E aí a gente pode usufruir da bênção de Deus e Jesus recebe a nossa maldição. Logo, o que ocorreu quando ele disse, Deus meu, eu contei para Cícera há poucos instantes, uma cena que aconteceu comigo há uns 10 dias atrás, não lembro bem, 10 a 15 dias, né, filho? O tempo passa rápido, me ajuda aí, minha memória ali, o grilo. Então, qual foi a cena? Eu estava passando ali na José Monstans com o carro e veio um carro desgovernado numa ladeira. O camarada parou o carro e colocou uma pedra no carro. E uma caminhonete, viu, Cícero? Cheia de água mineral no fundo. Ele colocou uma pedra. A pedra não segurou o carro. O carro desceu sem freio, justamente na hora que eu ia passando. Exatamente no momento que eu ia passando. E pegou de cheio do lado do carro, aqui foi um baque violento. O que é que ocorre quando acontece um negócio desse com a gente? Um susto assim. O que é que a gente faz, Cícero? Meu Deus, não é isso? É a reação diante da angústia, da tragédia, a reação diante da dor. Eu saí todo dolorido do carro por conta do susto. Claro que a ilustração que eu estou dando aqui é extremamente pálida em relação ao brado de Jesus. Mas o que está acontecendo aqui, irmãos, é um brado de alguém que está expressando a dor diante do horror. É uma expressão viva de quem está olhando para a maldição da morte, para o cálice da ira de Deus, e de fato está proferindo um brado, meu Deus. Esse brado foi real. Há um brado semelhante a esse, interessante, que parece que foi um ensaio para esse, foi quando Jesus, diante da incredulidade dos judeus e do sofrimento de Marta e Maria, na morte de Lázaro, o texto registra que Jesus Cristo olhou para a sepultura e deu um brado. O espírito dele se revoltou, porque ele estava diante da morte. Alguns teólogos dizem, não, a agonia dele foi por conta da incredulidade. Foi. A agonia dele foi por conta do sofrimento de Marta e Maria, também foi. Mas foi diante da morte. Estava ali diante dele a cena da morte que ele enfrentaria na cruz do Calvário. E ele dá um brado de guerreiro, de vencedor, de quem venceu já a morte. Ele venceu a morte.
A concretização foi na cruz, mas ele já chegou aqui como vencedor da morte. Ele já se encarnou como um vencedor. Então, o grito se trata de um abandono real. Aprenda aí, o primeiro elemento aqui. Entender esse processo é difícil, mas não podemos negar de que foi uma expressão de dor, de angústia diante do horror do abandono. De alguém que usufruiu eternamente e perfeitamente o amor do Pai, agora está experimentando a ira. E estava ali um homem, Deus e homem, Deus punindo Deus, mas Deus na pessoa de um homem humano, sentindo as dores da humanidade. Aquele brado foi o grito dos condenados. E aqui a teologia romana não admite isso. Claro, muita coisa a teologia romana não admite. Calvino disse, e isso chocou os romanos, o pessoal da teologia romana. Calvino disse, esse foi um grito infernal. Infernal no sentido de experimentar o inferno, a dor do inferno. Ninguém consegue entender essa dor da cruz. A gente briga aí para provar para os outros que a nossa dor é maior, né? Tem gente que é assim, né? Eu estou sentindo uma dor aqui, duvido que seja maior do que a minha. A minha dói aqui e aqui. Um monte de hipocondríaco, não sei como é o nome aí. Todo mundo fica disputando por dor, você já viu? Para provar que a dor é maior. Eu tive dores terríveis, irmãos, dos rins. Eu tenho os 2 rins de um lado só. Aí meu rim, né? Tem uma história disso aí. Dores terríveis quando eles estavam se acomodando. Se você me perguntar qual a maior dor, é essa. Mas presta atenção, a dor infernal, quem já experimentou aqui? E nem vai experimentar, porque Jesus experimentou em nosso lugar. Amém, irmãos? A dor do inferno, da condenação eterna, do castigo eterno. É essa dor de Jesus Cristo, é esse o pavor do cálice, é esse o cálice que fez ele transpirar sangue. Portanto, esse é o grito dos condenados, é o nosso grito. Inclusive, quem não estiver unido com ele naquela cruz, não pode usufruir da vida e da redenção. Nós estávamos unidos com Cristo na sua morte, na sua vida, morte e ressurreição. Somente a união com Cristo pode nos garantir a vida que Ele conquistou ali na cruz do Calvário. A segunda expressão é, por que me desamparaste? A primeira é, Deus meu, uma expressão real. A segunda, por que me desamparaste? A gente aprende na escola que por que é uma pergunta. Mas é interessante, se você olhar em João 18, versículo 4, diz que Jesus sabia todas as coisas que iriam acontecer com ele. Logo, essa pergunta não é uma pergunta de alguém que está ignorando o que está acontecendo. Não é. O porquê me desamparaste também é uma expressão diante do horror. Não se trata de entendimento teológico, de Jesus entender teologia, ou entender o que está ocorrendo ali no evento em si. Mas é o porquê, aquele porquê nosso também, é comum. Diante da crise, diante da angústia, diante da depressão, diante da tristeza, diante dos momentos escuros, e nós estamos falando aqui de um momento extremamente escuro, porque da hora sexta até a hora nona, ou seja, de 12 horas até as 15 horas, houve trevas. É tão horrível o pecado que Deus estabeleceu trevas. O inferno foi montado ali. E é um grito de quem está no horror das trevas. E aí ele então diz, por que me desamparaste? Não é uma busca por resposta. Jesus sabia tudo. É uma expressão diante do horror, da angústia e do sofrimento. De fato, Jesus estava ali
assumindo todo o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O servo sofredor de Isaías está sofrendo na cruz. Em terceiro lugar, se trata do cumprimento das Escrituras? Claro que sim. Se olhando para Isaías e para o Salmo 22 também, não anula isso. É o cumprimento dos desígnios de Deus. Deus, no conselho da sua vontade, Ele faz tudo como lhe apraz. E essa cena nos mostra e coloca em relevo o grande amor de Deus. Porque o sofrimento do filho é também o sofrimento do pai. Presta atenção, é difícil ver o pai abandonando o filho. Mas você e eu, nós precisamos lembrar de Jesus dizendo: eu e o Pai, nós somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Logo, o Pai está punindo o nosso pecado em Jesus Cristo, mas em Jesus Cristo o Pai também está sofrendo conosco. Aqui a Trindade, ela é inseparável. Olha as cercas de Calcedônia. Muito embora a gente não consiga entender a expressão abandonar e continuar junto, Deus abandonou, mas Deus estava junto também sofrendo. E aqui está o mistério e o paradoxo. E não dá para a gente entender. Mesmo porque a gente já tem dificuldade de entender a pessoa de Jesus, singular, sendo homem e Deus. Outro dia eu estava pregando, e também um dos professores, a pergunta que eu queria responder era a seguinte: como é que Jesus está hoje lá, na glória celestial? Ele voltou a ser somente Deus, deixou de ser homem? Não. Ele se tornou homem para ser homem eternamente. Aí, a objeção a isso. Foi um professor meu que levantou essa objeção. Mas a Bíblia diz que carne e sangue não vão herdar o reino dos céus. Aí eu falei para ele, mas a Bíblia também diz que Jesus, quando esteve aqui, e os seus discípulos, após a ressurreição, corpo ressurreto, o corpo que ele subiu, ele aparece para os seus discípulos, e os discípulos ficam incrédulos, com medo. É um espírito, é um fantasma. Jesus disse: não, você já viu espírito ter carne? Pega aqui, coloca a mão aqui. Pode ler isso em João. O próprio Jesus falou que o corpo dele era um corpo de carne. Logo, eu falei: professor, o senhor passa muita tarefa para a gente, agora eu vou passar uma para o senhor. Vai entender o que é carne e sangue no texto de lá, porque no de cá está bem claro que Jesus está lá com um corpo transformado, é claro, e perfeito, mas um corpo que come, porque ele deu prova disso. Ele comeu, ele falou: tem um peixe aí, estava assando, devia estar um cheirinho maravilhoso, e ele disse: eu quero comer desse peixe, e comeu, e mandou tocar. Ele se tornou homem para ser homem eternamente, homem perfeito. Está lá, de forma singular, o homem Deus. É Ele que nós vamos ver na glória celestial. Porque o Pai é Espírito. Nós vamos ver o Pai em Cristo, na pessoa. Portanto, o que está ocorrendo ali é o cumprimento das Escrituras de que Deus deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E Deus estava em Cristo salvando o mundo, expiando o mundo, removendo a culpa daqueles a quem Ele predestinou para a salvação eterna. De todo aquele que crê em Cristo, mas crê com o coração, crê como Redentor, crê como substituto, crê como Salvador, crê como Senhor, como Filho de Deus, homem e Deus, sem ser influenciado por nenhuma das heresias do primeiro século, porque elas foram intensas. Nós temos o gnosticismo, nós temos aí o docetismo, tudo misturando, negando, acrescentando, diminuindo. Cristo como está nas Escrituras. Se não crê nesse Cristo como está nas Escrituras, está crendo num ídolo. Creia em Cristo, homem, Deus,
que sabe o que é padecer. Portanto, eu quero concluir com algumas afirmações práticas e algumas aplicações. A primeira, o abandono de Cristo foi real, não foi mera recitação de salmo, foi real. Não se trata de uma mera citação do salmo, já falei isso. Esse é o primeiro elemento, foi real, o abandono de Cristo aconteceu, a sua expressão de dor e sofrimento também foram reais, diante do horror da morte e do abandono do Pai. Segundo, o abandono de Cristo põe em relevo a gravidade do meu pecado e do seu. Assista o filme de Mel Gibson, mas chore pelos seus pecados, não por Cristo. Chore dizendo assim, ele sofreu, esse sofrimento era meu, eu que merecia isso. Essa cena está colocando isso em relevo. Esse grito é nosso, o grito de alguém que estava condenado ao inferno, e todos nós estávamos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus nos livrou do inferno. Então, o abandono de Cristo coloca em relevo a gravidade do pecado, o horror da morte e do inferno. Também aponta para a santidade de Deus e a sua justiça. Por último, o abandono de Cristo revela o grande amor da Trindade, que se pune para salvar pecadores como eu e como vocês. Quais as aplicações práticas? Como você tem respondido a esse grande amor de Deus? Como é que você tem respondido? Só chorando na Semana Santa? Eu gostava muito dessa época, viu, Cícero? Na infância, mas não entendia nada. Eu gostava porque a gente ia soltar bomba para explodir o Judas e quebrar pote para comer doce. É isso que ensinaram para a gente. Vocês passaram por isso? Vocês estão rindo? Hein, Eliude? Eliabe? Quebrar o pote, explodir o Judas, um negócio bom demais. Mas não explica nada para a gente sobre isso aqui. Presta atenção. Como é que você responde diante dessa cena? Você tem valorizado o acesso da comunhão que foi garantida? Depois desse momento e depois do grito de Jesus, o véu se rasga no templo. A ideia é, o acesso está liberado. Pode entrar, pode ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É assim que nós devemos olhar. Jesus Cristo estava ali, abrindo o caminho de volta para o Pai. Eu posso agora ter comunhão com Deus. Essa deve ser a nossa resposta. É por isso que nós estamos reunidos aqui. Para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso foi garantido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe e nos faça responder com sinceridade, com intensidade e com amor a graça maravilhosa do nosso Deus. Deus abençoe a todos.